Para continuar nesse assunto com a gente, sobre a desocupação de áreas invadidas, no geral, chamamos o advogado Jefferson Carlos Ponquiroli. Boa tarde, doutor Jefferson. Não vamos tratar desse caso específico, porque ali tem uma questão, um processo que já envolve, que é de conhecimento, enfim, dos advogados, das famílias que estão ali, das pessoas do proprietário da área, que é o município, e um proprietário privado, um particular, ou seja, não vamos entrar no mérito desta desapropriação. Porém, para deixar claro para quem está em casa e ainda tem alguma dúvida, todo o local, né? Estamos falando de uma desocupação, que não é a mesma coisa que desapropriação, já vamos falar dessa diferença. Mas, ou seja, quem está em uma área invadida, que essa não é a única área, sabemos disso na nossa região, corre o risco de a qualquer momento ter que deixar esse local. Isso. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. Vamos lá. A Constituição Federal, ela garante o direito à propriedade privada, né? Embora ela também garanta direitos sociais, né? Desde que o Estado, a União, Estado e o município criem, então, políticas sociais, como, por exemplo, a moradia. Então, a política social de moradia para destinar aquelas pessoas que não têm a moradia, né? Facilitar esse acesso à moradia. Mas como a Constituição garante, e o Código Civil, ou seja, uma lei federal, ela cerca de direitos à propriedade privada, ela não pode ser invadida. Não pode haver o esbulho, como diz o direito civil. Todo aquele proprietário que sente ou que tem a sua propriedade esbulhada, ou seja, invadida, ou ameaçada de ser invadida, ele tem o direito de se resguardar através de manutenção de posse, de reintegração de posse, para que proteja, através do judiciário, a sua propriedade. Entendi. Ainda que essa área seja uma área do município, por exemplo, aqui na nossa região, sabemos que tem pessoas que vivem em situação similar e que nem sempre a área é de um proprietário privado, mas sim do município ou da União, né? Sim, inclusive, vemos nas rodovias, né? Proibido construir, proibido... também tem o direito Também tem. Sim, esse direito ao respeito, né, da propriedade privada também tem o direito, né, à propriedade pública, ou seja, não pode se invadir uma propriedade alheia. Entendi. É isso que o direito resguarda. A partir do momento que eu invado a propriedade alheia, então aquela posse se torna ilícita ou irregular. Entendi. Ou ilegal, né? Então ela deve ser protegida. Sabemos, né, como o Dr. Jefferson citou agora, que na Constituição o cidadão tem assegurado o direito da moradia, enfim, o direito de saúde, educação. Em que ponto isso chega? Ou seja, eu não posso jamais invadir uma área, mas de que forma eu posso requerer esse meu direito se eu não estou conseguindo ter, por exemplo, uma moradia? Através das políticas sociais públicas. Né? São políticas... Jamais por invasão. Jamais por invasão, não. A invasão ela é um ato que é ilegal. Por quê? Porque não justifica. Porque eu estou avançando sobre o direito do outro, né? Seja o outro particular ou um ente público. Então, a partir do momento que o meu direito extrapola, ou que eu invado o direito do outro, eu cometo um ato ilegal, um ato ilícito. Isso o Poder Judiciário tem que resguardar. Então, a partir do momento que eu invado, nasce então o direito do proprietário tomar as medidas judiciais cabíveis para retomar a posse do imóvel, do bem. E aí a justiça é quem decide, né? Com relação à desapropriação e desocupação, os termos mostram situações diferentes. Aqui em Navegantes, por exemplo, isso gerou um pouco de dúvidas, porque como é para ampliação do aeroporto, algumas pessoas ficaram um pouco nessa confusão. Mas ali é uma desocupação, a desapropriação é diferente. Isso, Ali a gente não vai entrar dentro da particularidade em virtude de haver já um processo judicial, já com decisão, né, como a gente está vendo sendo cumprida. Agora, na questão da desocupação, por exemplo, eu tenho o meu imóvel invadido, eu entro com uma ação de reintegração de posse. O juiz, então, expede uma ordem de desocupação daquele imóvel e reintegração de posse ao proprietário. Entendi. Aquela pessoa não tem direito algum sobre aquilo. Não tem direito, né? Foi considerada aquela posse, foi considerada ilegal, abusiva. Houve um esbulho na fala do vocabulário do direito civil. Então, o juiz determina a reintegração para quem é o legítimo proprietário. A desapropriação é um ato de, poderíamos dizer dentro do direito, supremacia do interesse coletivo. Entendi. Ou seja, o ente público, seja da esfera federal, estadual, municipal, ele toma um bem particular, uma propriedade particular ou pública, para que satisfaça um interesse maior, que é da coletividade. Como construir uma estrada? Uma praça, uma escola, um posto de saúde,
né? Ou seja... E nesse caso o proprietário tem um direito sim a uma indenização. Isso, decretada a utilidade pública do bem, do imóvel, né, através do órgão público, do ente público, então ele deve ter a indenização justa, ou seja, mediante um pagamento. Entendi. Então, não, uma desapropriação não é que o proprietário perdeu o bem. Não tem nada de ilegal? Nada de ilegal, não. Ou seja, é uma ele atende até um processo estabelecido por lei. Entendi. Então, esse decreto de utilidade pública, ele vai atender essas necessidades, uma praça, uma escola, um posto de saúde, uma estrada. Né? Há também, através da desapropriação do interesse social, ou seja, a propriedade particular ou pública, ela não atende mais uma função social dela. Então, o ente público pode vir desapropriar para que ela, então, através do interesse coletivo e social, seja destinada a uma outra situação. A uma outra situação. Agora, com relação ao uso capião, outras pessoas ficaram em dúvida. Mas se a pessoa invade, por exemplo, um terreno ou uma casa e fica ali por um período, né? Porque às vezes acaba demorando, às vezes acaba que o proprietário demora para perceber. Ela não tem direito a entrar com o uso capião? Que é outra situação? O uso capião ele pressupõe uma posse mansa e pacífica, ou seja, não contestada. A partir do momento que o proprietário passa a contestar... Já não dá mais. Com uma reintegração de posse, com uma notificação extrajudicial, ou seja, já está se discutindo naquela posse, ela já não é mais mansa e já não é mais pacífica. Entendi. Então, não nasce o direito ao uso capião. Por mais que fiquemos 20 anos discutindo na justiça, esses 20 anos estão sendo discutidas justamente a ilegalidade da posse. Entendi. Então a gente sai dos critérios da ação de uso capião. Não cria esse direito, né, à propriedade através de uma ação de uso capião. Então, para fixar, se a pessoa vive hoje em uma área de invasão, se ela invadiu ou se ela chegou depois em um local que já estava invadido e ela, uma hora ou outra, ela pode ser retirada do local. Sim, ela pode ser, porque é uma posse precária. Né, dentro do direito, como se diz, ou seja, não há uma certeza e uma legitimidade daquela posse. Uma pela não propriedade daquele bem, né, e outra pela forma ilegal de que foi tomado aquele bem. Então, o ideal é que as pessoas se atentem, porque muitas vezes essa invasão, ou essa área ocupada irregularmente, ela cria as construções, essas construções podem ser vendidas, muitas vezes por contrato. Repassadas. Então tem que estar muito atento para que essas questões não gerem prejuízos a terceiros. Que são contratos que não têm valor nenhum. Que não têm valor jurídico, um imóvel ali em uma situação dessa. A pessoa que invadiu a área, ela vai ser retirada, né? Uma decisão judicial vai ser retirada e ela pode ainda responder algum processo por ter invadido ou não? Ou a única penalidade é ter que sair? Não, a princípio só sair. A princípio não gera um direito, seja na esfera criminal, a não ser que ela tenha efetuado vendas, efetuado ali um loteamento clandestino, aí sim, aí pode... Entendi. No caso, por exemplo, da retirada, é só mesmo retirada e não segue com o processo. Não segue. Obrigada, doutor Jefferson. Obrigado, Seja Cristina. sempre bem-vindo aqui Muito no Vernais.